A aula 24, então, ó, aula 24. No exercício 1, a gente viu, passei essas aulas para vocês, eu desenhei os campos elétricos, eu expliquei do campo elétrico uniforme, pontiforme, expliquei a diferença entre linhas de força e linhas de campo, para que lado que a força vai, que a força segue a regrinha, né? Sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. Já o campo elétrico eu expliquei para vocês que na carga positiva ele sai, na carga negativa ele chega. Então essa questão que caiu aqui foi uma questão que eu expliquei bastante para vocês na aula anterior também. É para colocar ali quais são as verdadeiras. Vamos lá na 1. Se você ler a 1, né, ela vai ficar pequena aí, mas eu vou ler para vocês. A aula 1. No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são paralelas entre si? Sim, eu desenhei o campo elétrico uniforme para vocês e nós vimos que ele é todo paralelo ali às superfícies equipotenciais. E o que são equipotenciais? Equi significa igual. São os mesmos volts. Lembra que eu falei no campo elétrico, as superfícies ali têm sempre as mesmas voltagens, os mesmos volts. Então elas são paralelas entre si? Sim, está até no desenho do caderno de vocês aí as superfícies totalmente paralelinhas. Então o número 1, ele está correto. Número 2, as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais em cada ponto no campo elétrico. Então nós vimos o seguinte, ó, no campo elétrico, quando você tem um campo, vamos colocar lá uma que vocês têm no caderno aí. Nós tínhamos uma carga, uma carguinha, e eu expliquei para vocês, né, as linhas do campo, e depois tinha as linhas da superfície equipotencial. Aí até alguém perguntou durante aquela aula, para que serve essa linha aí, professor? Daí eu expliquei. Então, ó, se o campo aqui é pontiforme, um exemplo, no campo pontiforme, se você caminhar para longe dele, o potencial vai baixando para longe, quando você caminha para longe. Mas, se você caminhar em volta dele, ainda expliquei de uma lâmpada no terreiro da casa de vocês. Se você caminhar em volta dele, claro que eu não desenhei na mesma distância, mas se você caminhar em volta dele, mantendo a mesma distância com o centro aqui da carga, mantendo a mesma distância daqui a aqui e daqui a aqui, caminhar sempre na mesma linha, mantendo a mesma distância, você vai caminhar no potencial igual, numa superfície equipotencial. Então, quando você caminha aqui em volta, sem sair da mesma distância, se aqui era 10 volts, aqui também vai ser 10 volts, porque a distância com o centro é a mesma. Então, isso é uma superfície equipotencial. Agora, se eu pegar e falar assim, mas para que lado a força elétrica vai? Se você colocasse uma carguinha positiva aqui, esse positivo não se dá com aquele positivo, carga e sinais iguais se repelem, essa carguinha vai descer aqui. Ela vem para baixo aqui, porque sinais iguais se repelem, vem para baixo. Beleza. Isso que eu desenhei que ela vem para baixo é a força elétrica. Isso é a força elétrica. A força elétrica apontou para baixo nesse caso. Se fosse negativa, ela apontaria para cima, porque sinais contrários se atraem. Ela apontaria para cima. E eu estou na frente aqui, deixa eu sair da frente daqui. Então, se fosse positivo para cima. Só que nos dois casos que nem eu coloquei aqui, ou era para baixo ou era para cima. Porém, a superfície equipotencial, de mesmo potencial, ela está passando aqui, ó. Ela está passando aqui em cima, onde está o mouse aqui passando, ó. Ela está passando aqui, ó. Se ela está passando ali, olha o que vai acontecer. Vamos colocar uma cor verde ali. Se ela está passando ali, olha o que vai acontecer. A superfície está assim nesse ponto, está indo para lá, e ela está vindo para cá. E ela está vindo para cá, essa força. Ó, uma está para cá e a outra está para cá. Fez um cantinho ali formando 90 graus, ali no pé dessa setinha verde. Fez um cantinho formando 90 graus, certo? Então, ó, as linhas de força são perpendiculares à superfície equipotencial em cada ponto de um campo. Aonde você achar um pontinho, tiver uma superfície circular, que é uma superfície equipotencial, a força vai fazer 90 graus com aquele localzinho do pezinho da setinha ali. Então, deu perpendicular ou deu paralelo, uma acompanhando a outra? Deu perpendicular, então ela é verdadeira. A 2 também é verdadeira. É uma pegadinha que tem aí no exercício, mas que nós já vimos essa explicação em aulas anteriores. Então ela é verdadeira. A 3, entre os pontos da mesma superfície equipotencial, o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga pontiforme é zero, é nulo. Olha só,
Olha onde que bate a charadinha aqui, ó. Vamos pegar uma corzinha verde de novo aqui, ó. Se você pegar e empurrar essa carga, uma carga para perto do centro daquela carga positiva, você vai estar acumulando energia potencial, porque vai chegando mais perto, um potencial maior, né? E se essa carga espontaneamente fazer que nem a pedra que caiu da árvore, a maçã que caiu da árvore, né? Tinha energia potencial e caiu. Então aqui a carga tinha energia potencial e caminhou para um outro potencial. Se ela fosse uma carga positiva, por exemplo, ela ia ser repelida, ela ia vir para a esquerda aqui. Quando ela fizesse esse caminho espontaneamente, ela ia mudar, ela ia realizar trabalho, por quê? Porque ela trabalhou, ela movimentou, ela trabalhou, certo? Ela ia realizar trabalho. Esse trabalho vai mudar o valor, depende, a quantia que ela andou, depende, é relativo, né? Ó, vai ter valor esse trabalho realizado, essa mudança realizada vai ter um valor. Mas, quando você pega uma carga e faz ela caminhar em cima da superfície equipotencial, os volts não aumentam e nem diminuem. É uma superfície onde é a mesma. Então, se você deslocar uma carga na superfície equipotencial, você não está realizando trabalho nenhum. Ó, entre os pontos da mesma superfície equipotencial, entre os pontos da mesma superfície, o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga pontiforme é nulo? É nulo. Se você deixar ela fazer esse movimento aqui na superfície equipotencial, o trabalho da força da carga, o trabalho da força é nula, porque ela tem força para ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas se você não caminhou nem para cima, nem para baixo, não mudou os volts nem nada, o trabalho realizado ele é nulo. Ele foi numa superfície de mesmo potencial, o trabalho é nulo, ela é verdadeira. O trabalho é nulo. A última, entre os pontos da superfície equipotencial diferentes, o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de carga pontiforme não é nulo. Ó, entre os pontos de superfície equipotencial diferentes. Então agora olha onde está a pegadinha. As superfícies equipotenciais são diferentes. Então não é na mesma superfície potencial. É em outra superfície potencial. Você vai ter uma outra superfície aqui, uma outra aqui. Agora você vai pegar pontos de superfície equipotencial diferente. Ou seja, entre esse ponto aqui, uma carga veio para esse, caminhou para esse, veio lá para um outro ponto. Depois ela caminhou mais externamente e veio para esse. O trabalho é nulo ou não é nulo? Ele não é nulo, porque o trabalho é nulo quando você caminha na mesma superfície, caminha no mesmo volts ali, ó. Só que agora não, foi entre pontos de diferentes superfícies equipotenciais. Então agora o trabalho não é nulo, portanto, ela também é verdadeira. Ela também é verdadeira porque o trabalho não é nulo. Então, quais são verdadeiras? Todas são verdadeiras nesse caso aqui, ó. Todas elas foram verdadeiras nesse caso aí. Daqui a pouco eu volto ela para vocês darem uma olhadinha e a gente rever. Então calmem aí, vamos deixar marcado todas e vamos ver a questão de baixo aqui ainda dessa tarefa 24. Nessa questão inferior aqui, ó, uma carga elétrica de 2 coulomb é levada para um ponto com potencial de 15 volts. Ela foi levada de um ponto de 15 para um ponto de 5 volts. Qual é o trabalho nessa situação? O trabalho, pessoal, o trabalho realizado, a gente vai ver várias vezes essa questãozinha aqui, ó. O trabalho realizado é igual à carga que está no procedimento vezes a diferença de potencial, vezes a diferença de potencial. Então, é uma formulazinha bem simples, ó. Lá no primeiro ano, a gente viu que trabalho era igual a força vezes a distância. Isso era lá no primeiro ano, lá no primeiro ano. Então, a formulazinha é a mesma, só mudou que agora é carga elétrica. Então, o trabalho realizado agora, em vez da gente colocar aqui a força, a gente coloca a carga. A carga é 2 coulomb, é 2 coulomb. E multiplica pela diferença de potencial ΔV. Ó, a diferença de potencial era 15 e caiu para 5. Então, ó, era 15 e ele caiu para 5. 15 menos 5. Quanto que ele andou ali dentro? Então, o trabalho que ele andou ali dentro vai ser 2 que multiplica 10. 15 menos 5. Então, vai ser bem simplesinho. Ó. O trabalho vai ser igual a 20. 20 Joule.
Só isso, ó. Então, essa é a formulazinha do trabalho de uma força elétrica. O trabalho da força é uma das equações do trabalho de força elétrica. Tem mais, né? Mas é uma das equações. Lá no primeiro ano era essa, e agora o trabalho do terceiro ano agora mudou só as letrinhas. O jeitinho de calcular é quase o mesmo. Então deu 20 joule, deu letra C essa questão. Então, ó, na Professor, tarefa. de cima da letra A, né? Já vou mostrar de novo, né? Ó. Então, na questão 24, né? Na questão 24, a número 1 deu a letra A, que é todas corretas, né? E a número 2 deu a letra C, que é 20 Joule, certo? Então, foram essas duas aí.